Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maurício Xavier, gestor de fundos de crédito na Rio Bravo e quero bater um papo com vocês sobre o fundo Rio Bravo Crédito Privado e o comportamento dele agora no mês de março. Vamos dividir essa nossa conversa em 3 partes. Uma primeira parte onde eu vou comentar sobre o comportamento da indústria e do segmento de crédito privado ao longo do mês e dos fatores que afetaram a indústria e também afetaram o nosso fundo. Depois vou falar sobre as características da carteira do fundo Rio Bravo Crédito Privado e como elas são fundamentais para nós enfrentarmos com segurança e rentabilidade esse novo contexto. E por fim, falar também sobre a forma de gestão ativa que nós vamos empregar também nesse período para que o fundo tenha uma performance interessante ao longo desse momento de mais volatilidade e incertezas que nós estamos vivendo. A performance dos fundos de crédito no mês de março foi severamente afetada por alguns fatores muito adversos que se combinaram nesse período, principalmente na segunda quinzena do mês. Um primeiro fator foi uma abertura muito relevante nas curvas de juros futuros, principalmente na ponta mais longa da curva, os prazos de 3 a 5 anos. Essa abertura da curva de juros resultou de uma maior aversão a risco por parte dos investidores que começaram a exigir uma remuneração maior para investir em títulos de crédito. Isso levou também ao aumento dos spreads de crédito, que por sua vez resultam em preços menores desses títulos no mercado secundário. Combinado com esse fator, houve também uma migração de alguns investidores da classe de fundos de crédito, tanto para a bolsa, à procura de oportunidades de comprar na baixa, quanto para títulos do governo brasileiro, ou seja, títulos com risco soberano, aqueles investidores que queriam reduzir sua exposição a risco. Então essa saída também de investidores levou a um aumento nas vendas de títulos de crédito e uma redução no preço. Por fim, como houve todo esse ajuste muito abrupto no preço dos títulos de crédito, houve uma diminuição da liquidez nesse mercado. Então, havia menos compradores, porque existia incerteza se o preço ia cair mais ou se iam ficar, e muitos interessados em vender. E aí o que aconteceu? Essa diferença entre compradores e vendedores levou ainda que os compradores só se tivessem interesse nos títulos a preços muito descontados. Como existe uma regra de marcação a mercado do preço dos títulos nas carteiras dos fundos, as cotas desses fundos também foram impactadas e tiveram uma redução na sua rentabilidade. Uma forma de ilustrar isso, bastante simples, é olhar o que aconteceu com o índice IDA-DI, que é um índice publicado pela Ambima, composto por uma carteira de debêntures atreladas ao CDI. Esse índice, no mês de março, caiu 5% e, ao longo do ano, desde o começo do ano até agora, teve uma queda de 4% acumulado. Esse comportamento não é usual, para o mundo de renda fixa, mas aconteceu como decorrência aí desses fatores que eu comentei. E o nosso fundo de crédito, por ser um investidor nesses títulos, também teve sua performance impactada e caiu aí desde o início do ano algo próximo a 3%. Mas nós entendemos que essa queda e esse comportamento não é compatível com o perfil dos emissores das empresas que compõem a carteira do nosso fundo Rio Bravo Crédito Privado. E eu vou comentar um pouquinho sobre por que essas características são bem importantes para a gente poder enfrentar aí os próximos meses nesse cenário mais adverso e de maior volatilidade. Agora eu vou falar um pouco sobre as características da carteira que compõe o fundo Rio Bravo Crédito Privado. O fundo ele investe em títulos de crédito, majoritariamente debêntures, emitidos por empresas que são líderes em seus setores no Brasil e que possuem boa rentabilidade, forte geração de caixa e um perfil financeiro compatível com baixo risco de crédito.
Essas alocações são feitas sempre com base em decisões tomadas em comitês de crédito, que são uma prática recorrente na Rio Bravo, que atua na gestão desse tipo de fundo há mais de 10 anos. Hoje, a carteira do Rio Bravo Crédito Privado possui aproximadamente 21% do seu patrimônio em caixa, ou seja, alocado em títulos do governo com elevada liquidez e baixíssimo risco, e os outros 79% alocados em títulos de crédito privado. Olhando sobre uma ótica de rating de crédito, essa mesma carteira tem 96% do seu patrimônio alocado em empresas com riscos de rating entre AA- e AAA, que são considerados ratings elevados numa escala de rating de agências internacionais que atuam no Brasil. Uma outra característica importante é dizer que 44% do patrimônio do fundo está alocado hoje em setores que são considerados setores mais defensivos. São setores de empresas que têm alta previsibilidade de geração de caixa, como, por exemplo, o setor elétrico, o setor de saneamento e setor de rodovias. O fundo não tem alocação em setores como aviação, mineração, siderurgia e agrícola, que são setores de alta volatilidade de resultados e que podem sofrer bastante alterações aí durante esse período da crise que nós estamos passando do Covid-19. Vale também dizer que hoje, os títulos e as empresas que fazem parte da carteira do Fundo de Crédito Privado, elas se beneficiaram no ano de 2019 de condições favoráveis do mercado de crédito e aproveitaram para alongar os seus passivos financeiros, diminuir custos e reservar uma posição maior de caixa em seus balanços. E esse caixa vai ser muito importante durante esses períodos mais agudos de crise para enfrentar uma redução na demanda pelos bens e serviços apresentados por essas empresas e para que elas continuem a honrar com suas obrigações operacionais e suas obrigações junto aos seus credores e investidores. Então esse é um parâmetro bastante relevante e que as empresas que estão na carteira do Fundo Rio Bravo Crédito Privado conseguem atender e conseguem enfrentar essa crise ao longo aí dos próximos meses. E agora eu vou falar sobre quais as nossas expectativas para esse mercado de fundos de crédito e para o comportamento do nosso fundo Rio Bravo Crédito Privado ao longo dos próximos meses. A nossa leitura é que, à medida que os efeitos da crise mais agudos passem a se dissipar, vai ocorrer uma apreciação dos títulos de crédito no mercado secundário. Esses títulos hoje encontram-se bastante descontados em relação aos preços que ocorreram no passado e também em relação à capacidade de pagamento e à solidez financeira das empresas que compõem a carteira do nosso fundo de crédito. Portanto, com a diminuição dos efeitos da crise, haverá uma maior ênfase na análise dos fundamentos das empresas e as empresas que compõem nosso fundo, pela sua qualidade, devem se destacar e os preços dos ativos devem subir. Portanto, nesse período de maior volatilidade, nossa gestão ativa vai buscar evitar venda muito relevante dos títulos que estão em nossa carteira, ou seja, vamos segurar esses papéis. Vamos também manter uma liquidez adequada no nosso fundo, de tal forma que a gente possa enfrentar algum eventual resgate ou necessidade de uma movimentação mais rápida no nosso portfólio. E também vamos estar atentos à compra de novos títulos a preços atrativos que vão contribuir ainda mais para o retorno
da carteira do fundo. A Rio Bravo tem a disciplina, tem seus comitês e tem o seu histórico na análise e gestão de fundo de créditos e vai utilizar de todo esse conhecimento para rentabilizar o capital dos seus clientes de uma forma segura ao longo desse período de maior volatilidade que nós estamos vivendo. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau.